Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do TCC 360 Podcast, o único podcast que ajuda você a aprovar o TCC. Eu sou Eretusa Gugel E eu sou Lucas Maciel. e hoje nós vamos dar continuidade à elaboração do pré-projeto de pesquisa. No episódio passado, nós falamos das primeiras partes, dos primeiros passos na elaboração do pré-projeto de pesquisa, e no episódio de hoje nós vamos continuar essa abordagem a partir da problematização e das questões de pesquisa. As questões de pesquisa e essa problematização não é a parte mais importante, mas é uma das partes mais importantes da pesquisa, porque é o que vai nortear a pesquisa. Todo o estudo acadêmico, todo o estudo científico, ele é elaborado para responder questionamentos. E esses questionamentos estão na problematização dessas questões de pesquisa. De modo geral, como nós já havíamos colocado no podcast anterior, para uma monografia, o ideal é uma questão geral e 3 questões específicas. Haverá orientadores ou escreventes que elaborarão mais de 3 questões específicas, mas para a extensão do trabalho, pode ser que sejam muitas questões para pouco tempo de elaboração do trabalho e para um trabalho tão limitado em relação à quantidade de páginas. O que é que você pensa sobre isso, professor Lucas? Oi, Eretusa. Bom, eu vou primeiro questionar a ideia mesmo de questão de pesquisa, né? O que acontece? Quando nós vamos pesquisar, qual que é a nossa ideia? Que nós estamos buscando uma solução, um encaminhamento ou uma resposta para uma questão. Então, diante da realidade, nós estamos questionando aquela realidade, perguntando por que algo acontece daquele modo, ou por que mesmo algo acontece. Será que você consegue observar aquele fenômeno de um ponto de vista diferente? Então, a questão de pesquisa, ela é, na verdade, algo muito importante na pesquisa, porque é aquilo que você está de fato perguntando. Infelizmente, muitas vezes as pessoas consideram que a pesquisa é apenas algo burocrático que eu deva cumprir, né? E talvez por isso não entendam a ideia da questão de pesquisa, do problema de pesquisa. Mas a questão é aquilo que eu pretendo responder observando o mundo, ou observando um determinado fenômeno, e eu estou procurando entender. Então, para que eu faço pesquisa? Para responder a uma questão. Existe uma questão que ainda não foi respondida e eu vou procurar responder. Então, a pesquisa serve para responder essa questão. Daí a importância da questão clara na elaboração do pré-projeto de pesquisa e na elaboração do projeto de pesquisa e, consequentemente, na condução da própria pesquisa. Então, se você elabora bem a sua questão de pesquisa, isso já é um bom caminho andado, porque aí você vai ter modos mais claros de conduzir o próprio desenvolvimento da pesquisa, sabendo o que você pretende de fato responder, qual é a sua questão de pesquisa. Então, a questão de pesquisa não é algo que eu estou lá elaborando meu pré-projeto e eu apenas cumpro formalmente, burocraticamente, só coloco lá algo. É aquilo que vai ensejar a própria pesquisa. Eu pesquiso algo para responder aquela pergunta. Então, vamos a exemplos, né? Você pode, no nosso dia a dia, nós às vezes nos questionamos a respeito de determinadas coisas, mas nem sempre nós realizamos pesquisa para responder aquela questão. Olha, nós podemos realizar isso de um ponto de vista bastante simples, até simplório cotidianamente. Então, eu quero saber, a minha questão é, onde eu encontro determinado produto mais barato. E aí eu faço uma pesquisa na internet, eu faço uma pesquisa no mundo físico, indo a diversos locais. Mas no caso da pesquisa, essa busca pela resposta não será provavelmente tão simples. Então eu olho para o mundo e me questiono. E aí eu vou buscar modos de realizar pesquisa científica para chegar às conclusões a que eu pretenda. Por exemplo, você vai ter o cientista que vai olhar o movimento dos astros,
Daí vai perguntar: será que os astros se movimentam? Será que a Terra que se movimenta? Como se dá esse movimento? E aí ele vai procurar responder essas questões. Todos os avanços científicos, eles vêm a partir de questionamentos que os cientistas buscam responder. E o aluno, na elaboração do seu TCC, ele está fazendo um exercício de pesquisa científica e ele está no papel de um pesquisador que procura responder a essa questão. Eu acho que é isso, Edituza. E assim, foi uma pontuação muito bem colocada por você, Lucas, porque esse binômio filosofia e ciência, ele surge lá na Grécia Antiga e não é separado. Porque eu não tenho como realizar a ciência, eu não tenho como realizar uma pesquisa sem questionar. A filosofia vai se ocupar do questionamento e a ciência vai se ocupar de procurar respostas para esse questionamento. Então, não tenho como separar a pesquisa do questionamento. E, como você bem coloca, saber questionar, valorizar esse questionamento, ele é fundamental para a condução da pesquisa. Porque se eu não me preocupo com o questionamento que eu vou levantar, isso vai desencadear problemas durante toda a elaboração da pesquisa. Porque, justamente, eu vou realizar um estudo científico, mas para responder um questionamento, para responder uma questão geral. E aí, às vezes, eu vejo alunos que têm dúvida, quantas questões gerais, né? Então, é uma pergunta simples, mas haverá pessoas que terão essa dúvida. Então, para a pesquisa, só é necessário uma questão geral. Já as questões específicas, aí vai variar muito, não existe norma para isso. Normalmente, nós falamos de 3 questões específicas para um TCC por causa da extensão do trabalho e do tempo que nós temos para a elaboração desse trabalho. Mas haverá pessoas que colocaram 4, 5 questões específicas, aí vai depender muito do orientador, do pesquisador e do próprio trabalho em si. O que é importante observar é que a questão geral, ela está diretamente relacionada com o tema. E aí eu posso mencionar o exemplo da minha dissertação de mestrado. A minha dissertação de mestrado tem como título O Espanhol para o Turismo, caso de Natal. Qual foi a minha questão geral? Como é lecionado o espanhol nas faculdades de turismo de Natal? Ou seja, esse questionamento ele está diretamente relacionado com o tema. Eu não vou criar outra coisa desligada, porque toda a questão do tema, essa questão do tema, das questões, dos objetivos, estão todos entrelaçados, não é? E tudo se comunica. Então, a minha questão geral ela vai estar diretamente relacionada com o tema. Eu não vou criar uma questão geral do nada por pura criatividade. Não, vai por uma questão lógica, da lógica do texto acadêmico, eu vou levantar esse questionamento a partir do meu tema. Então, se o meu tema é o ensino, o espanhol do turismo, caso de Natal, então minha questão geral foi como ela lecionado o espanhol nas faculdades de turismo de Natal. É uma pergunta simples? É uma pergunta simples, mas que pode gerar muitas discussões, que foi o que foi realizado na minha dissertação. E aí, a partir da questão geral, nós vamos derivar questões mais específicas, né? Lembrando que, por ser uma questão geral, eu vou precisar usar verbos no infinitivo e verbos de interpretação mais geral, mais ampla. E os objetivos específicos, eu também vou precisar usar verbos no infinitivo, mas verbos de interpretação mais limitada, mais específica, né? Mas, por exemplo, é muito importante saber que essas questões específicas elas vão estar derivadas da questão geral. O que você gostaria de observar a partir disso, Lucas? Olha, eu acho, vou para um exemplo, né? Então, uma pessoa, que isso é muito comum na nossa vida acadêmica, né? Até recebi um e-mail essa semana de um rapaz, né? Procurando fazer uma pesquisa, e aí ele me diz algo do tipo: eu quero entender por que os jovens escrevem mal.
Então, é como se isso fosse, né, a pergunta. Vou precisar... O tema dele, de alguma maneira, é a escrita, desenvolvimento da escrita para um determinado grupo de pessoas, que são os jovens, como ele está nomeando, né? Mas eu vou ter que... às vezes, isso também é importante para a pessoa, que ela já vem trazendo uma... Não é nenhuma hipótese, né? Já é um pressuposto, que os jovens escrevem mal. Né? Por que, que os jovens escrevem mal? Então, na própria questão, já tem um pressuposto, que os jovens escrevem mal. Então, talvez eu tivesse que problematizar, como você bem colocou, até de um ponto de vista um pouco mais filosófico, será que os jovens escrevem mal? Porque eu já estou partindo desse pressuposto e de uma generalização. Todos os jovens escrevem mal? Eles escrevem mal em quais gêneros? Eles escrevem pouco? Porque também tem essa ideia, as pessoas escrevem pouco, mas hoje as pessoas escrevem muito nas mídias sociais, nos aplicativos de mensagem. Então você vai ter que fazer um recorte, inclusive, para chegar a essa questão geral. E, Que Lucas, talvez... me permita interromper. E o que seria escrever mal? Exatamente. Que parâmetro eu estou usando para julgar que um texto está mal escrito ou bem escrito? Exatamente. Então você vai ter que olhar, às vezes, até questões prévias para pensar nessa formulação dessa questão geral. Quem é o público que você vai olhar, quem são esses escreventes, o que é o escrever mal e o que é o escrever bem. Então, são muitos critérios, talvez, que a pessoa ela chega, muitas vezes, para nós, com uma ideia de uma questão, mas nós precisamos lapidar essa questão ainda geral, a principal, para depois dela derivarmos as questões específicas. Então, você vai, de alguma maneira, fazendo um recorte, que é uma palavra que nós usamos na pesquisa científica, ou uma delimitação de tema, e pensar, por exemplo, a escrita de pré-vestibulandos, que me parece a ideia desse rapaz. Então, bom, a escrita de pré-vestibulandos, ok. Mas eu vou olhar de todos os pré-vestibulandos que estão prestando vestibulares de todos os vestibulares, de vestibulares de determinadas instituições, ou Enem. O que eu vou delimitar? Quais critérios, a partir de quais concepções de linguagem, de escrita, o que é escrever bem, o que não é. Enfim, existem muitos critérios até na própria delimitação da questão geral, para você ver como é importante elaborar bem a questão geral. Porque senão você vai se perder na condução da sua pesquisa, no desenvolvimento da sua pesquisa. Então, primeiro você tem que saber elaborar bem a pergunta. É uma questão muito importante, saber elaborar bem a questão geral para dela derivar questões específicas. Então, vamos supor que talvez nós tivéssemos chegado a uma pergunta como como os estudantes de uma determinada região do país, em média, né, eles têm o desenvolvimento da sua escrita aferido em determinados vestibulares. Ok, beleza. Se eu for parte disso, eu estou focando o vestibular, estou olhando ali o resultado do processo de escrita no vestibular. Então, é aquilo que aquele sujeito atestou no vestibular. E aí eu posso, por exemplo, como questão específica, trazer quais foram os conceitos, os critérios de avaliação daquele vestibular específico. Porque, de repente, com outros critérios, o aluno sairia se melhor ou pior. Então, eu posso olhar para esses critérios, eu posso olhar, por exemplo, e questionar a própria ideia dos gêneros discursivos textuais que são cobrados neste vestibular. Quais são os gêneros que são cobrados? É só uma dissertação argumentativa ou não? São outros gêneros? Como isso influencia no desempenho desses vestibulandos? Enfim, são questões que eu vou derivando dessa questão geral. Agora, por exemplo, isso é muito comum, né, Eretus, na nossa vida acadêmica. O aluno está aí olhando, é um contexto específico, é um contexto de escrita no vestibular. E aí ele faz uma das questões dele, por exemplo, é assim, como a falta ou um ensino não tão adequado de língua portuguesa no ensino fundamental e médio gerou esse desempenho. Aí é outra pesquisa. Aí você retrocede tudo.
né? Para dar um exemplo, nós passamos agora por um processo seletivo de mestrado para ingresso no mestrado e doutorado aqui, e nós tínhamos algo muito similar a isso que eu estou falando, mas não é essa a pesquisa, que a pessoa queria olhar para a questão da escrita, focalizando no vestibular, mas olhando duas pontas muito distantes. O desempenho acadêmico daquele que entrou na universidade, que é uma pesquisa, mas focando no vestibular, e olhar, inclusive, as práticas de ensino dos professores no ensino fundamental. Então, quer dizer, é algo muito amplo. E veja, era uma proposta já de alguém que tem algum caminho na vida acadêmica. Então, veja como essa questão da problematização parece simples, mas não é. Ela é muito complexa, e daí que a importância de sempre estar que essa questão, o ideal seria que ela sempre fosse observada por alguém que tem um conhecimento acadêmico mais elaborado, para que ele possa te dizer, olha, essa questão é possível de ser conduzida enquanto pesquisa, ou não é possível, porque é muito abrangente, ou porque, inclusive, metodologicamente é difícil de comprovar aquilo, você não consegue recolher dados. Né? Eu vou dar um exemplo dessa questão metodológica que eu estou dizendo. É muito comum nós falarmos assim, que nós somos influenciados pelos pais. Então, isso é até um senso comum. Eu ajo desse modo porque eu aprendi com os meus pais. Então, o modo como eu ajo com os meus filhos, de alguma maneira, é derivado do modo como meus pais agiam. O modo como eu me relaciono no mercado de trabalho é o modo como eu vi meus pais no mercado de trabalho. O modo como eu me relaciono com as minhas finanças é o modo como meus pais se relacionavam. Isso é uma hipótese bastante provável, inclusive. Mas como metodologicamente comprovar isso? É muito difícil. Eu vou acompanhar o sujeito, como que eu vou acompanhar o sujeito, né, dando educação para o filho dele, e como que eu vou retroceder no tempo e ver uma experiência que ele teve enquanto filho, quando os pais conduziram uma determinada situação de um modo. Então, você veja, é algo que eu posso afirmar, mas cientificamente difícil de conduzir uma pesquisa para prová-la metodologicamente. Então, essa visão da pesquisa e do que é possível ser discutido em termos científicos é algo que demanda, eu acredito, uma certa experiência aí com o fazer científico, né, na elaboração aí do problema de pesquisa. Acho que é por aí, Letusa. E até toca a questão do letramento crítico, porque quando eu sei questionar, quando eu faço questionamentos pertinentes, isso mostra o meu nível de letramento científico. Então, quanto mais eu questiono, quanto mais eu estou habituada a levantar questionamentos, mais fácil, ou digamos, mais treinada eu estarei para criar questionamentos de pesquisa. E quanto menos eu fizer isso, mais dificuldades eu terei na elaboração de um questionamento de pesquisa. E aí, quando eu vou tratar essa parte de questionamento, questões de pesquisa, eu abordo nas minhas aulas os fundamentos filosóficos da pesquisa, porque justamente quem vai nos dar subsídios para levantar bons questionamentos são esses fundamentos filosóficos da pesquisa, que faz parte do nosso letramento crítico, né? E aí, sem esse letramento crítico, sem o conhecimento dos fundamentos filosóficos da pesquisa, não é simples levantar questionamentos. É o que você colocou, é aparentemente simples, mas não é. Não é uma questão simples. E aí, como você bem colocou também, Lucas, não saber ou ter dificuldades ou levantar um mau questionamento, uma pergunta geral que não lhe leva a lugar nenhum, vai desencadear muitos outros problemas. Por quê? Porque as questões específicas são derivadas da questão geral. Então, se eu tenho um problema na minha questão geral, todas as minhas questões específicas vão ser problemáticas. E o pior é que os objetivos, tanto geral e os específicos, eles estão diretamente relacionados com a questão geral e as questões específicas. Então, se eu tiver problemas na minha questão geral, eu vou ter problema nas minhas questões específicas, no meu objetivo geral e nos meus objetivos específicos.
E aí, se eu tenho problemas nessa parte da pesquisa que vai nortear todo o meu estudo, como é que eu vou conseguir elaborar esse estudo de forma fluida? Porque assim, eu vou elaborar trancos e barrancos com muito problema. Mas o ideal seria que esse trabalho fosse uma experiência que agregasse valor à formação do discente, à formação do escrevente. Agregasse valor no sentido de desenvolver a capacidade crítica analítica dele, do conhecimento científico, esse raciocínio científico, porque ele é diferente. Quem tem essa prática de conhecimento científico lida com conhecimento científico com quem não tem. Quem não tem esse conhecimento tende a achar que tudo que é pesquisa é verdadeiro, ou é uma verdade absoluta. E quem já tem esse conhecimento científico, ele aprende a relativizar e aprende a ler melhor os resultados das diversas pesquisas de forma mais crítica, né? Então, o importante aqui é saber que nossa questão geral vai derivar diretamente do tema, vai estar diretamente relacionada ao tema, e essas questões específicas elas vão estar diretamente relacionadas com a questão geral. Da minha questão geral, eu vou derivar o meu objetivo geral e das minhas questões específicas eu vou derivar os meus objetivos específicos. Então, por exemplo, se eu tenho 5 questões específicas, consequentemente eu terei 5 objetivos específicos. E aí, o que nós vemos muitas vezes é que, isso na minha prática docente, eu não sei se você observa isso, mas muitos alunos criam uma questão geral e criam as questões específicas completamente desvinculadas da questão geral. E muitas vezes eu tenho 5 questões específicas, mas só tenho 4 objetivos. E esses objetivos específicos estão completamente desvinculados dessas questões. Eu não sei se você observa isso na sua prática docente, aí você pode colocar um pouco do que você observa. Observo muito. Então, a questão geral, às vezes, voltando, né? Muitas vezes a questão geral, ela precisa ser lapidada, como você bem coloca, Eretusa, falando aí a respeito do letramento crítico, né, desse posicionamento crítico. O que é esse posicionamento crítico, letramento crítico? É você, inclusive, questionar a sua própria questão, como eu havia dito, né? Pensar se a sua questão, ela já não traz pressupostos seus. E eu vou dar mais um exemplo. Às vezes a pessoa vem e fala assim, eu quero entender por que o ensino de português é ruim. Já estou pressupondo que o ensino de português é ruim. Mas aí está muito claro que já está pressuposto. Eu vou dar um outro exemplo. A pessoa vem e faz assim, a minha pergunta é, como melhorar o ensino de português? Olha, eu estou pressupondo, novamente, que o ensino de português não é bom, porque eu quero melhorar, certo? E é uma questão extremamente abrangente aí. Como melhorar o ensino de português? Além de eu já estar pressupondo que não é bom, eu estou numa questão super geral, mas vamos supor que eu trouxesse essa questão geral. Como melhorar o ensino de português? Aí eu precisaria trazer objetivos específicos, questões específicas que me conduzissem a objetivos específicos. Bom, mas eu quero olhar para quais aspectos? Eu vou olhar, por exemplo, o ensino de gramática, o ensino de redação, o ensino de literatura, de leitura, ou eu vou olhar todos? Num TCC, provavelmente você não vai olhar todos, você vai olhar algum. Em que séries, com quais critérios você, por exemplo, vai mensurar se aquele ensino foi bem ou mal conduzido, quanto tempo você vai acompanhar, quantos alunos. Então, existe toda uma delimitação que ela tem que ficar muito clara ali nos questionamentos para que você tenha uma condução adequada dos objetivos. É aquilo que nós já falamos em várias vezes. Quando você faz bem o seu projeto, e, portanto, você vai elaborar a pesquisa bem fechada, você, inclusive, fica respaldado de críticas. Porque se alguém da banca perguntar algo, mas e o aluno do ensino médio? Mas você fala assim, não, mas olha, o meu objetivo era discutir isso aqui no ensino fundamental. Mas como fica a questão da literatura? Não, mas no meu objetivo, nas minhas questões, e portanto, o meu objetivo de pesquisa era discutir isso no ensino fundamental, não no médio. Então, você consegue
fechar a sua pesquisa. Em geral, claro, isso não é um problema da pessoa, mas quando nós começamos o nosso fazer científico, nós ainda lidamos com com alguns mitos, algumas crenças que não são verdadeiras. Entre essas crenças é que nós precisamos dar conta de um fenômeno muito complexo e amplo. Então, eu preciso falar de todo o ensino. Ah, mas vai ficar muito pouco se eu falar só do ensino fundamental, só de determinada série, só de determinada competência linguística, por exemplo, como ler. Não, não vai ficar pouco, porque isso é uma questão complexa. Então você tem que delimitar a sua questão, embora seja uma questão geral, não quer dizer que você vai dar conta do fenômeno inteiro. É uma questão geral porque ela norteia as suas questões específicas e vai nortear os seus objetivos. E isso que você diz, Eretusa, eu vejo muito, não vejo apenas no TCC, eu vejo isso no mestrado, eu vejo isso no doutorado, mesmo na condução já de projetos que foram aprovados, e muitas vezes nos próprios projetos. Às vezes, né, quando você vai fazer, por exemplo, um processo seletivo para ingresso no mestrado, doutorado, né, os projetos, eles não são avaliados por um único corretor. Eles são avaliados por mais professores, né? Geralmente somos em 3. E sempre, em geral, pelo menos, né, eu costumo ser bastante rígido nas minhas avaliações, nas notas que derivam das minhas avaliações em relação aos meus colegas. Talvez justamente porque eu olho muito isso. Eu acho que precisa haver uma coerência muito grande entre a questão geral, as questões específicas, os objetivos gerais e os objetivos específicos. E por vezes eu não percebo isso. Então eu percebo uma questão geral, às vezes já mal lapidada, e aí questões específicas que às vezes são mais gerais que a questão geral. Então, né, a pessoa fala assim, vou analisar a competência do escrevente na redação. E aí, isso é a questão geral dela. Daí ela traz isso. Aí, como questão específica, ela fala: quero saber das práticas de ensino e aprendizagem de leitura e escrita no ensino fundamental e médio. É muito mais amplo, mas está ali listado como objetivo específico. E isso leva, obviamente, a equívocos de quais são os objetivos gerais. Como eu vou conduzir aquela questão para chegar a uma resolução que eu proponho no objetivo geral. Como aquelas questões específicas vão chegar à condução dos objetivos, as questões específicas vão levar aos objetivos específicos. Então, a gente já falou isso várias vezes, é um pouco uma fórmula. Existem critérios. Então, você colocou 3 questões específicas, você vai necessariamente derivar 3 objetivos específicos, porque cada um deles vai buscar dar uma resolução ou indicar a discussão apropriada para aquela questão específica. Então, eu acho que isso é fundamental. E, infelizmente, nós não vemos, mesmo nos níveis mais avançados, às vezes, da pesquisa acadêmica e da escrita acadêmica, mesmo no mestrado e no doutorado. E aí eu acho fundamental colocar isso, porque assim, sempre que alguém vai começar uma pesquisa, eu digo, faça seu pré-projeto. Porque quando eu tenho um pré-projeto, eu olho para essas questões principais, tema, questionamentos, questão geral, específicas, objetivo geral, objetivo específico, o meu trabalho vai fluir melhor. Eu vou conseguir elaborar um melhor trabalho, mas não só um melhor trabalho, mas de forma mais fluida, digamos assim, sem tantos erros de percursos. Não é que eu não vou cometer falha, porque o próprio processo ele vai me ajudar a aprender coisas que eu não poderia aprender só em sala de aula. Esse processo de pesquisa vai dar uma formação diferenciada para quem passa por ele. Vai dar um olhar crítico diferenciado, uma leitura crítica diferenciada, e lidar com questões do dia a dia, do próprio trabalho, do fazer profissional, porque cada profissão tem seus questionamentos, e no dia a dia vão surgindo questionamentos que, se eu não tiver essa prática de pensamento científico, isso vai dificultar o meu fazer diário da minha profissão. E aí, eu gosto sempre de voltar a essas questões. Veja a sua questão, porque eu já vi casos também de pessoas que elaboraram os objetivos sem as questões. E assim, você imagine a dificuldade, porque se eu derivo
os objetivos específicos das minhas questões específicas, como é que eu vou elaborar questões específicas sem ter objetivos específicos, sem ter questões específicas, né? Vai dificultar o trabalho. E aí, para eu conseguir manter uma coerência, porque essa coerência vai nortear a elaboração do meu trabalho e vai me ajudar a elaborar melhor o trabalho, com mais fluidez, de forma mais otimizada, digamos assim. É triste, mas é real. Nós encontramos projetos que trazem os objetivos e não trazem as questões. Acontece de vez em sempre, né? Infelizmente. Isso. E, assim, aliás, Ilitos, olha, eu aqui estou tendo uma ideia, tá? Não sei se você concorda, mas nós poderíamos aqui falar para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, procurarem o seu perfil lá no Instagram e mandarem a questão geral, as questões específicas, o objetivo geral, os objetivos específicos, e a gente analisa aqui qual que é a hora de alguém que mandar. Porque daí, às vezes, com um exemplo, a gente pode mostrar para essa pessoa como é. E quanto aquilo que a gente vem falando, quão importante é esse olhar de alguém que já faz a pesquisa para aquilo. Porque, obviamente, nós também, quando começamos na pesquisa, tínhamos essas ideias gerais. Não é? Então você achava assim, não, vou revolucionar agora o mundo e eu vou dar conta de tudo. Então eu me lembro assim, né, na minha primeira iniciação científica, qual era a minha ideia? Olha só, né, pouco presunçosa, entender como se dava o ensino de escrita de português no Brasil, só isso, só. Como dizia uma professora lá, Jesus Cristo e sua época, você só quer entender Jesus, quer entender tudo. Né? Então vai um tempo até você entender, né, que você precisa delimitar, como elaborar essa questão, né, e a importância mesmo da questão geral e das questões específicas que vão apontar para o objetivo geral, para os objetivos específicos. E essa compreensão dessa coerência, desse relacionamento entre cada tópico de um pré-projeto de pesquisa e, portanto, da pesquisa, isso demanda uma certa maturidade acadêmica, que vem com o tempo de letramento acadêmico, né? E, claro, não necessariamente vai depender, essa maturidade não necessariamente vai depender da minha idade ou do tempo que eu estou no meio acadêmico, mas vai depender das minhas práticas de letramento nesse percurso acadêmico. Então, se eu tive poucas práticas, é bem provável que eu tenha mais dificuldades do que outra pessoa que teve mais práticas de letramento. É uma equação 100% exata? Não, mas que são as probabilidades. E aí, quando você coloca essa questão de que nós encontramos isso no dia a dia, eu lembro também das minhas experiências como iniciação científica. E, claro, quanto mais. Eu tenho a impressão que quanto mais conhecimento nós temos no âmbito científico, acadêmico, mais aquela expressão menos é mais se torna real para nós, né? Então, quanto mais tempo eu passo nesse meio acadêmico, eu vejo que quando a gente se dedica a menos questionamentos, a menos objetivos, nós conseguimos fazer uma melhor pesquisa. Então, é aquela ideia de que menos é mais, né? E, claro, eu vejo sempre esses alunos que estão entrando nesse mundo acadêmico-científico tendem a ter essa ansiedade de abraçar muita coisa ao mesmo tempo. Eu digo, isso aqui dá para 2, 3 pesquisas. E realmente porque justamente eu tenho essa concepção de que menos é mais. Quando eu me dedico a um único objeto e trato ele de forma mais específica, mais detalhada, eu tenho condições de aprofundar muito mais o meu estudo, né? E não criar estudos rasos. Porque estudos rasos é o que nós vemos sempre, né? Então, estudos aprofundados é o que a ciência carece deles. Eu não sei o que você pensa sobre Sim, isso. assim, isso que você está falando, eu acho que é fundamental, eu acho que é isso que eu estou dizendo, né? Você vai começar a fazer pesquisa, você acha que você tem que dar conta de tudo, e você não vai dar conta de tudo, daí a importância, né, de um olhar que direcione você no mundo da pesquisa e que inclusive veja ali, porque nos próprios questionamentos, de alguma maneira, eles já estão sugerindo hipóteses que você tenha. E um pesquisador mais
vou dizer assim, gabaritado, experiente, ele já consegue antever ali que algumas daquelas hipóteses ou são falsas mesmo, ou são, como eu disse, metodologicamente impossíveis de serem comprovadas. E algumas são tendenciosas, né? Você quer comprovar uma concepção, uma crença própria sua, né? Então, muitos questionamentos você já vê diretamente que são questionamentos tendenciosos. Isso existe? Existe, mas quando a gente trata a pesquisa desde um ponto de vista ético e que vai agregar valor realmente à sociedade, ao ser humano, essas questões tendenciosas passam a ser cada vez mais menos importantes, né? Digamos assim. E aí, para irmos fechando esse podcast de hoje, já que é uma continuidade do podcast Só um anterior, minutinho, pode Violeta, só falar. para terminar esse tópico. E aí eu reforço a importância, né, de olharmos para essas questões, porque elas vão poupar o tempo do pesquisador. É. Se você não elaborar bem a questão geral, as questões específicas e delas derivar bem o objetivo geral, os objetivos específicos, você vai perder tempo. Então você vai ficar, às vezes tem gente que fica ali meses ou em outros níveis anos e não consegue. Por quê? Porque você não elaborou bem o início. Então, isso é muito importante. Não é uma coisa banal. Como eu falei, não entenda que a elaboração da questão é algo formal. Eu vou colocar algo aqui para preencher, porque eu sei que tem que ter. Não é isso. Se você fizer isso, muito provavelmente você vai ter muita dificuldade na condução da sua pesquisa. E, claro, o que nós vemos de pessoas que não conseguem concluir uma graduação, concluir o ensino médio até, um ensino médio técnico, uma graduação, e pós-graduações, como especialização, mestrado e doutorado, justamente porque não conseguiu conduzir bem a pesquisa, e na maioria das vezes, quando nós vamos avaliar por que ela não conduziu bem, o problema está na estrutura, na escolha do tema, das questões, dos objetivos, porque quando eu elaboro bem isso, o trabalho vai fluir. Eu vou ter um certo trabalho, vou ter um certo trabalho intelectual, isso é indubitável, mas que a minha pesquisa ela vai fluir, ela vai andar, ela vai seguir um passo a passo. E aí daí a importância de conhecer essa base, a importância de elaborar essa base no pré-projeto, para que o trabalho flua melhor e de seguir um passo a passo, porque se eu tento descobrir a forma de criar uma pesquisa já havendo pessoas que vão me orientar esse passo a passo, eu vou perder meu tempo, que é o que você coloca. E aí, outro ponto mais para colocarmos a importância de ter mais esmero no levantamento desses questionamentos, tanto da questão geral como das questões específicas, do objetivo geral e dos objetivos específicos, é que o referencial teórico, que é a parte seguinte que nós vamos falar, ele pode, não é que deve, mas sugere-se que ele seja elaborado com base nos seus objetivos específicos. Porque se eu tenho objetivos específicos e discuto cada objetivo específico desse com base em um tópico do meu referencial teórico, aos poucos eu vou vendo se eu realmente alcancei teoricamente e empiricamente os meus objetivos ou não. E isso é uma das práticas mais comuns na atualidade de elaborar um referencial teórico. Como é que eu vou elaborar meu referencial teórico? Primeiro, eu vou criar tópicos com base nos meus objetivos específicos e trabalhar esse contexto teórico a partir desses tópicos que estão baseados nos meus objetivos específicos. Olha que eu não parti de uma criatividade. Tudo foi uma sequência lógica. Do tema eu derivo as questões, das questões eu derivo os objetivos, dos objetivos eu derivo os tópicos do meu referencial teórico. Então, se eu desconheço toda essa sequência lógica, eu vou criar um trabalho de forma caótica, eu vou esperar pela criatividade, pela inspiração divina, e isso vai tomar tempo e muitas vezes vai ter um preço, um custo muito alto, que é o custo de você nunca terminar o curso que você ingressou, quer seja um curso de nível médio, um ensino médio técnico, uma graduação, uma especialização, um mestrado e um doutorado. Então, tudo isso vai implicar nesses custos. E aí, sobre essa questão do referencial teórico, o que é que você sugere também, Lucas? Eu vou, inclusive, dar um exemplo. Então, no momento, estou orientando um trabalho em que o estudante ele pretende questionar, digamos assim,
essa ideia que se tem, né, que determinadas grafias de letras, visual da letra impressa, se é serifada, sem serifa, se ela é grossa, fina, as cores, né, como isso repercute na percepção do leitor e do próprio autor. Porque nós temos aquelas questões, né, que vem da psicologia, olha, tal cor leva a tal sentimento, enfim. Então, nós estamos, de alguma maneira, questionando isso. Uma vez que nós estamos lá questionando essas questões, nós vamos precisar necessariamente de uma bibliografia que dê conta dessas questões. Então, nós vamos precisar de uma bibliografia que dê conta da própria questão da linguagem, que concepção de linguagem eu vou mobilizar, quais são essas referências, por exemplo, da psicologia das cores, nós vamos precisar passar por essas questões, precisar passar por questões justamente de editoração, de escolha de fontes. Se eu não elaboro bem, eu não sei nem quais as bibliografias que eu vou indicar para leitura e que esse aluno vai utilizar na realização do trabalho dele. Então, nos próprios objetivos, e de repente, às vezes tem uma questão lá que nós pensamos, essa questão vai ficar fora. Se essa questão vai ficar fora, eu não preciso de uma bibliografia que dê conta daquela questão. Mas se uma outra é incluída, vamos supor que nós, em algum momento, entendamos assim, não, nesse primeiro projeto não vamos discutir a questão das cores. Vamos só discutir, por exemplo, o formato das letras. Bom, então é uma bibliografia. Mas se num momento, numa outra pesquisa, eu vou discutir as cores das fontes, aí eu vou ter que entrar com uma bibliografia que fale de cores, certo? Então não é uma escolha aleatória, é uma escolha que deriva do próprio projeto de pesquisa. Isso. E aí eu já vi trabalho de pesquisa, já que você mencionou essa questão da psicologia das cores, quando nós vamos falar de cores e percepção do ser humano sobre cores, é inevitável deixar de falar da psicologia das cores hoje, né? E aí eu já vi pesquisas de estudantes avaliando a disposição gráfica de livros, criticando cores, sem usar a psicologia das cores, sem usar nenhum referencial teórico sobre cores. E aí, como é que eu vou criticar uma cor? Por que que o autor usou cor X e não a cor Y, se eu não tenho nenhum pressuposto teórico para me dar subsídios para fazer levantamentos de hipóteses ou questionamentos sobre essas cores, né? Então, volta àquela questão que eu falei, menos é mais. Então, é melhor eu levantar questionamentos e discussões sobre menos questões específicas, menos objetivos específicos e menos tópicos, mas aprofundar nesses tópicos. Porque senão eu vou estar criando uma pesquisa superficial e muitas vezes, quando eu elaboro um questionamento tendencioso e eu não tive esmero com a minha questão geral, vai desencadear questões específicas problemáticas, vai desencadear tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos problemáticos e, por conseguinte, um referencial teórico insuficiente ou que não vai atender a demanda de questionamentos daquela pesquisa. Eu não sei como é que você vê acho isso. Que, só para complementar, né? Então, você vê, a pessoa vai, de repente, analisar um livro didático, vamos supor que a pesquisa dela seja analisar as questões de produção de texto num livro didático. Se ela está discutindo isso, ela pode, por exemplo, discutir isso do ponto de vista da linguística, se é adequado para o ensino, não é adequado, quais gêneros discursivos textuais são mobilizados, pede para ela escrever uma carta, uma fábula, um e-mail, um relatório, uma receita. Mas aí, talvez não estivesse colocado lá no pré-projeto de pesquisa dela e no projeto discutir as cores. Mas em algum momento ela achou relevante discutir as cores. Tem essas tentações no meio do caminho. Uhum. Mas se não estava antes, você não se respaldou teoricamente para discutir aquilo, a sua discussão vai ficar teoricamente rasa. Porque você não tem leitura para discutir as cores. Então, aí você vai ter que discutir o que você se propôs em um outro momento, quem sabe discutir as cores. Porque senão você pode falar, ou às vezes, coisas rasas, banais, ou até realmente equivocadas. Porque você não tem leitura para discutir aquilo que você não se propôs. Então, aí a importância
desse fechamento realmente, né? E de entender que eu vou pesquisar, discutir aquilo que eu me propus. O que fugir do meu escopo, o que fugir da minha proposta inicial, eu não vou discutir, porque eu não tenho condições de discutir tudo em uma pesquisa. E é o que você colocou anteriormente muito bem. Nós não podemos abraçar tudo, né? E isso acaba sendo a mesma frase: menos é mais. Sim, menos é mais. Então, por mais sedutor que te pareça enveredar por outros caminhos durante a realização da pesquisa, você deve se manter fiel ao projeto, fiel ao Isso. pré-projeto, fiel àquilo que você já estipulou, porque o risco de você se perder é bastante grande. Exato. E aí, o podcast de hoje, nós queríamos apresentar justamente essa discussão e essa concatenação ou essa coerência que deve haver entre a problematização, que são a questão geral e as questões específicas do trabalho, o objetivo geral e os objetivos específicos e o referencial teórico como tópicos para o pré-projeto de pesquisa. Essa é a nossa segunda parte sobre essa estrutura do pré-projeto de pesquisa e na terceira parte nós vamos finalizar essa questão do projeto de pesquisa. Então, como o Lucas colocou, nós vamos aguardar quem quiser que a sua questão geral, as suas questões específicas sejam avaliadas por nós, envie essas questões lá no meu Instagram e ficamos nesse aguardo, porque nós podemos fazer essa discussão na prática e no próximo podcast nós já retomaremos a partir do marco metodológico, como elaborar essa parte metodológica da pesquisa. Mais alguma pontuação, Lucas? Claro, como sempre, eu vou pedir para você deixar aí o seu like, não deixar de curtir, curta o nosso conteúdo, nós agradecemos, nos incentiva, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com aqueles que estão achando que estão se adiantando na pesquisa, mas não elaboraram ainda bem as questões e os objetivos. Muito obrigado, né, Iratuza, pela companhia que nos fazem, e até o próximo Exato. vídeo, hein? Valeu, um Até o abraço. próximo vídeo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.